A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 4, e versículo de número 1 e 2, que vai nos dizer assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Tudo o que Jesus passou no deserto foi permissão de Deus. E o Senhor me trouxe aqui com esse vídeo para te dizer tudo o que você tem enfrentado é permissão de Deus. Muitas vezes nós pensamos que é obra contrária, muitas vezes nós pensamos que é inveja, que é os inimigos se levantando contra, que é o inimigo das nossas almas planejando mal contra nós e tendo êxito, mas Deus te trouxe aqui para te dizer: sou eu quem estou permitindo. Nada acontece na vida dos servos do Senhor sem a permissão dele. Deus estava preparando Jesus para iniciar o seu ministério. Existem pessoas que estão no deserto. Existem pessoas que estão me ouvindo agora, que estão vivendo realmente tempos turbulentos. E você não tem entendido muitas coisas que você tem enfrentado, que você tem passado. E o Senhor está dizendo para você: eu estou no controle de tudo. Tudo que você está passando, essa palavra é uma resposta, está debaixo do controle do nosso Deus. Às vezes a gente começa a jejuar, a gente começa a orar, começa a se aproximar mais de Deus, a fazermos mais a vontade do Senhor e parece que as coisas estão piorando. Você já teve essa sensação? Meu Deus, eu tô orando, eu tô buscando, eu tô fazendo a minha parte, mas parece que as coisas só pioram. Aqui, quando você olha para a história de Jesus Cristo, a tentação que ele viveu ali no deserto, você observa que isso aconteceu. Após Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, irmãos, Jesus, ele estava em um período de busca quando ele foi tentado pelo diabo no deserto. E muitas vezes vai ser num período de busca, num período em que nós estamos tentando fechar as brechas, fazer a vontade de Deus, que Deus, ele vai permitir as tentações. E Deus está dizendo: esteja alerta, esteja sensível, principalmente quando é uma coisa atrás da outra. Observe bem isso aqui. Porque isso aqui é uma iluminação dentro da palavra. O Espírito Santo está falando contigo. Que você não tem entendido muitas vezes porque, Senhor, é uma luta atrás da outra. É um problema atrás do outro. É uma perseguição atrás da outra. Quando isso acontecer, fique bem alerta. Porque isso pode ser Deus permitindo para você ser aprovado depois de toda essa prova. A Bíblia nos diz, irmãos, que Jesus, ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado ali pelo diabo. E Jesus, ele teve o quê? Ele teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. O diabo começou ali, irmãos, tentando Jesus naquilo que ele sabia que Jesus, humanamente falando, estava precisando. Jesus tinha 40 dias que não se alimentava, irmãos. 40 dias e 40 noites sem comer. O diabo, ele vai tentar muitas vezes na fraqueza, porque ele conhece as fraquezas, ele conhece as fragilidades. Ele fica ao derredor observando para ver as nossas falhas, para trazer ali a tentação, mas tudo é com a permissão de Deus. Hoje Deus diz para você: tudo que você tem vivenciado, meu filho, tudo que você tem vivenciado, minha filha, é a minha permissão. Sou eu tratando, sou eu moldando, sou eu trabalhando para depois te aprovar. Todos os escolhidos vão viver fases que não vão entender muita coisa. Todos os escolhidos vão viver fases de tentação e não é fácil. Não é fácil, irmãos, quando estamos com fome, a gente ser tentado ali a transformar pedra em pão. Não é fácil nós olharmos e querermos aquilo e não podermos nos alimentar, porque Jesus queria se alimentar. Jesus estava com fome, mas Jesus resolveu renunciar. Quando o inimigo colocar pratos no seu caminho, renuncie. Diga que não, mesmo que a sua vontade, mesmo que a sua carne grite pelo sim. Irmãos, nós somos seres humanos, viu? E muitas vezes a nossa carne vai gritar pelo sim. Irmãos, muitas vezes a nossa carne vai querer pecar. Mas o que nós temos que fazer é nos posicionarmos.
diante do nosso Deus, nos posicionarmos diante daquele que nos chamou. Hoje Deus diz para você, é tempo de posicionamento, é tempo de dizer não aos seus desejos para viver os meus propósitos. Só está apta para viver os propósitos de Deus quem diz não aos desejos da carne. Irmãos, nós estamos em um corpo corruptível. E é claro que esse corpo vai desejar os pecados, as coisas que não agradam a Deus. Porém, nós precisamos ter o quê? Autocontrole, domínio próprio. Certeza da nossa fé, certeza da nossa salvação. Se nós tivermos isso, ninguém consegue roubar o que Deus tem determinado para a nossa vida. Jesus não cedeu a essa tentação, mas ele respondeu: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus compreendia, não é só de pão, não é só de alimento, não é somente daquilo que é carnal, não é somente daquilo que é humano que o homem vive, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus, ele valorizou muito mais a palavra que procede da boca de Deus do que o pão humano, do que o pão terreno, do que aquilo que a carne dele precisava. Tudo que a sua carne precisa é momentâneo. Você come agora, daqui a pouco você está com fome de novo. Você toma banho agora, daqui a pouco você tem que tomar outro banho. Tudo que a sua carne necessita é momentâneo. Ela vai precisar novamente daqui a pouco daquilo. Mas o que Deus lhe dá é eterno. Hoje Deus diz para você: não troque a eternidade por um momento. Eu vou repetir para você entender. Não troque a eternidade por um momento. As fases passam, os desejos passam, as paixões passam. O que é carnal vai passar, mas a sua salvação não há de passar. Tá pensando que o diabo desistiu? Não. Começou aqui, irmãos, mais uma tentação. Ele levou Jesus à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse a Jesus: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará seu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você observa que o inimigo, ele não desiste com facilidade. Mas aqui foi uma tentação atrás da outra. Tem pessoas aqui que estão me ouvindo que já estão entendendo. Que você tem vivido uma tentação atrás da outra e você diz: Deus, eu não estou conseguindo entender. Uma prova por cima da outra, uma calúnia por cima da outra, um sofrimento por cima do outro, uma necessidade por cima da outra. Quando as coisas parecem que não podem piorar, elas pioram. E Deus está dizendo: eu estou trabalhando em você. Eu estou forjando o teu caráter para te aprovar, para que você possa viver o grande. Você só vai conseguir viver o grande de Deus se você for aprovado nessa tentação. Se você for aprovada nessa tentação, declare comigo em nome de Jesus: eu serei aprovada como Jesus foi. Em nome de Jesus, eu serei aprovado como Jesus foi. Tá pensando que Jesus cedeu? Não. Jesus não cedeu a esta outra tentação. Mas Jesus responde rebatendo a Satanás dentro das Escrituras. Seja amante das Escrituras. Ame a palavra de Deus. Porque quando o diabo tentar usar uma palavra fora do contexto para te abater, para te parar, para tentar te fazer pecar, você vai saber o contexto daquela palavra e você vai ter uma palavra de Deus para dizer: eu não vou fazer. Eu repreendo este pensamento, eu repreendo esse desejo, porque eu sei que isso não agrada a Deus, pois as Escrituras diz isso, isso e isso. Deus, ele vai te dar a resposta dentro das Escrituras, mas ele diz: medita nela. Medita na palavra de Deus. Versículo 7, respondeu-lhe Jesus: também está escrito. Jesus conhecia as Escrituras, você precisa conhecer as Escrituras, para quando as tentações chegarem, não tentarás o Senhor teu Deus. Jesus deixou bem claro: está escrito, eu sou conhecedor das Escrituras. Não tentarás o Senhor teu Deus. Eu não vou tentar ao meu Deus. Declare comigo: eu não vou tentar ao meu Deus, mas eu vou me manter firme. Eu não vou tentar ao meu Deus, mas eu vou me manter firme. As tentações podem até vir. Você pode estar sendo tentado, sendo tentada com a permissão de Deus. Deixa eu enfatizar outra coisa para você. Tudo que está acontecendo na sua vida não é diabo, não é inveja, não é calúnia, não é fulano que se levantou, não é ciclano. Não. É Deus que está permitindo para forjar o seu caráter. É permissão de Deus. Quando você estiver enfrentando dores, problemas, tentações, desertos, vales, você vai lembrar: Deus está forjando o meu caráter, principalmente se for uma coisa atrás da outra. Quando é uma coisa atrás da outra, irmãos, é Deus permitindo para depois ele te aprovar, para depois ele te entregar o que ele tem reservado para a sua vida. Deus não entrega, irmãos,
Nada para ninguém de mão beijada. Primeiramente, ele vai te provar, ele vai te testar. Primeiramente, ele vai te moldar, ele vai te preparar, ele vai te lapidar para depois ele te entregar o que ele tem para te entregar. Tudo isso Jesus enfrentou antes dele iniciar o ministério dele terreno publicamente. Hoje Deus diz para você: eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida e por intermédio da tua história. E é por isso que eu tenho permitido tentações. E é por isso que eu tenho permitido lutas. E é por isso que eu tenho permitido adversidades, porque são nesses tempos em que parece que você não vai suportar que eu te fortaleço, que eu te ajudo, que eu te sustento. Deus está fortalecendo pessoas que estão me ouvindo agora. E hoje ele diz para você através dessa palavra: eu estou contigo. Jesus não estava sozinho. Ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Ele não estava ali só. Hoje Deus diz para você: você não está só. O Espírito Santo está contigo. Toda tentação, toda luta, toda fase ruim vai passar. E você vai ser aprovado, vai ser aprovada em nome de Jesus. Mas está pensando que Satanás aqui ele desistiu porque Jesus o rebateu segundo as Escrituras? Não. O diabo ele insistiu. E aqui vem mais uma tentação. Você está vendo que aqui foi uma atrás da outra? Assim tem sido na sua história, né? Uma coisa atrás da outra, mas Deus está dizendo: eu estou no controle. Assim como Jesus, ele foi aprovado em todas as tentações, você também vai ser em nome de Jesus. Versículo 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. Ele disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. O diabo, ele tentou iludir a Jesus. Como ele tenta iludir, irmãos. Como ele tenta ali fazer com que as glórias do mundo venham encher os nossos olhos, para que a gente desista dos propósitos de Deus. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: o que é terreno passa. A fama passa, o dinheiro passa, o sucesso passa. Tudo aqui na terra é passageiro, mas a sua salvação é eterna. A eternidade, meu irmão e minha irmã, é real. Não troque a eternidade por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo, porque tudo isso aqui na terra vai passar como num piscar de olhos. Mas a palavra de Deus, ela não volta vazia. Jesus é real, o céu é real e o inferno também é. E nós não podemos abrir mão da nossa salvação. O que o diabo queria aqui era que Jesus trocasse a eternidade por um momento. Era que Jesus deixasse o propósito de Deus para viver o propósito dele. Mas Deus diz para você hoje: faça como Jesus, foque na eternidade. Foque no propósito de Deus para a sua vida, porque assim você só sai ganhando. Assim você sai abençoado e abençoado, aprovada e aprovado. Declare comigo: eu vou focar no propósito de Deus para a minha vida. Eu vou focar no propósito de Deus para a minha vida. Hoje o Espírito Santo diz para você: foque no meu propósito. Foque naquilo que eu tenho para a tua história. Versículo de número 10. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Jesus deixou bem claro, irmãos, que Jesus não entregaria a adoração dele a Satanás. Jesus não entregaria a eternidade por um momento. Hoje Deus diz para você: tenha a mesma firmeza que Jesus. Quando Jesus teve essa firmeza, irmãos, quando Jesus teve essa certeza, essa convicção de que ele cumpriria o propósito de Deus, Satanás teve que se retirar. Se você tiver a certeza, se você tiver a convicção daquilo que Deus chamou para fazer, da sua salvação, o diabo ele vai se retirar. Irmãos, chega um momento que Deus nos aprova. Eu vou repetir para você entender. Chega um momento que Deus nos aprova. Hoje Deus diz para você: eu tenho aprovação para a tua vida. Eu tenho aprovação para a tua história. Eu glorificarei o meu nome na tua vida de maneira especial. O Senhor diz para você: só não ceda, porque as fases ruins vão passar. As fases de tentação não é fácil, a gente sabe disso. Porém, Deus está dizendo: foque em mim. Foque naquele que te chamou. Foque naquele que te fez promessa. Foque naquele que tem um propósito na tua vida. Se você focar nele, você vai ver o que vai acontecer na tua história. O nome do Senhor será glorificado de maneira especial. Jesus, irmãos, ele foi servido pelos anjos. Por quê? Porque ele não cedeu à tentação.
Porque ele focou no propósito, ele focou na eternidade, ele focou em Deus. Hoje Deus diz para você: foque em mim. Diga não ao que preciso for. Eu sei que muitas vezes, diz o Senhor, a oposição tem tentado te cercar. A tentação, as adversidades, o deserto, tudo isso para te sufocar. Porque não pense você que as lutas vêm para que você fique de pé. Não, porque não é assim. As lutas vêm, o inimigo traz a tentação para tentar nos parar mesmo. Mas Deus está conosco. O Senhor está na nossa vida e nós não seremos abalados. Da mesma forma que Jesus foi firme aqui, hoje Deus diz para você: seja firme. Seja constante, tenha certeza daquilo que Deus te chamou para ser. Tenha certeza daquilo que Deus te chamou para fazer. Tenha certeza daquilo que Deus te chamou para viver. Não abra mão do propósito de Deus. Não abra mão dos planos de Deus. Os planos de Deus são maiores e melhores do que os seus. O Filho de Deus, antes dele viver o propósito de Deus aqui terreno publicamente, antes dele iniciar o ministério dele, ele passou por essas fases, onde parecia que as coisas só pioravam. Mas Deus estava com ele. E logo após essa fase difícil, Jesus foi aprovado. Os anjos vieram, serviram ao Senhor Jesus. E Jesus iniciou seu ministério publicamente terreno. Hoje Deus diz para você: seja aprovado. Seja aprovada, porque eu tenho coisas grandes para fazer na tua vida. Depois de toda essa prova, diz o Senhor dos Exércitos, eu glorificarei o meu nome na tua história. Só não ceda, só não desista, só não abra mão do que Deus reservou para a sua vida, pois o que Ele reservou é maior. O que Ele reservou é melhor. Ele glorificará o nome dele na tua história de maneira especial. Foque no Senhor. Foque naquele que te chamou, pois coisas grandes Ele fará na sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra. Deus, eu creio, Pai, que o Senhor é um Deus de resultados, que o Senhor é um Deus de milagres. Eu creio, meu Senhor, que o teu nome será glorificado na história dos teus filhos de maneira especial, como foi aqui, Pai, na história do teu Filho amado Jesus Cristo. Ele não cedeu, ele não desistiu, ele não ouviu as artimanhas de Satanás, Pai, e assim aceitou o que o diabo estava falando, não, mas ele rebateu nas Escrituras. Ele tinha certeza e convicção do chamado, do propósito dele. Senhor, que possamos ter certeza, que possamos ter convicção do teu chamado, do teu propósito para conosco nas nossas vidas. Senhor, eu creio, Pai, que os seus filhos serão aprovados, que eles viverão, meu Senhor, aquilo que o Senhor tem reservado para a história deles, pois eles não vão ceder às tentações, eles não vão abrir mão dos teus propósitos por um momento, mas vale a eternidade ao teu lado, Pai, do que tempos aqui, Pai, de ostentação, de riqueza material, de fama, meu Pai, que passará. Nós sabemos, Pai, que tudo nessa terra é passageiro, mas a salvação, ela é eterna. Por isso nos apegamos à salvação. Por isso nós cremos que nós vamos ser aprovados depois de toda a luta, de todo o deserto, depois de toda a tentação. O Senhor vai glorificar o teu nome na história dos teus filhos, assim como Jesus foi aprovado e os anjos serviram a ele. Eu creio, Pai, que os teus filhos serão aprovados, os anjos vão vir, vão servir, o teu nome será glorificado. E uma linda história, Pai, eles vão construir ao teu lado, na tua presença, glorificando o teu nome nessa terra. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, fechar a sepultura, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus Cristo, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e as que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, eu tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar,
instituir, trazer assinatura, causa ganhando justiça, aprovação, para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome seja glorificado. Senhor, que cada nome pedido seja visado de maneira especial, profunda e sobrenatural, que haja resposta, testemunho para os teus filhos contarem e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Abençoa, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada vídeo, cada palavra. Concede o desejo do coração deles, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Hoje Deus diz para você, foque naquele que te chamou. Pois aquele que te chamou, ele é fiel para cumprir cada palavra na sua vida. Depois de cada tentação, depois de cada deserto que você está vivendo com a permissão de Deus, porque Deus está no controle de tudo. Ele está permitindo cada fase difícil na sua vida. Ele mesmo vai te aprovar se você for fiel. Ele mesmo vai trazer resultados, vai trazer resposta para a tua vida. O nome dele será glorificado na tua história. Não ceda às tentações, mas foque naquele que te chamou, pois ele tem coisas grandes para fazer na sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém, seja aprovado como Jesus foi. Que Deus te abençoe.